Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu estou muito feliz de gravar mais um vídeo para o canal e muito feliz por você estar aqui acompanhando. Assim como eu tenho recebido de Deus e cada mensagem, cada palavra que Deus tem colocado no meu coração tem me alimentado muito e me ajudado a entender de forma prática aquilo que Deus quer de mim. Eu tenho certeza que da mesma forma o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Então que você esteja sempre com o coração aberto para receber aquilo que Deus está derramando por meio desse projeto e desse canal. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, do 9 ao 11. Se você não puder abrir, apenas acompanhe e preste muita atenção àquilo que será lido e aquilo que será falado aqui nesse momento. A palavra de Deus diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que grandes letras escrevi a vocês de próprio punho. Nessa passagem, o apóstolo Paulo traz uma orientação muito clara aos Gálatas. Ele está no meio de vários ensinamentos sobre como deve ser a nossa conduta agora que estamos em Cristo. E aqui ele enfatiza algo essencial: não se cansar de fazer o bem. Ele também nos dá uma promessa: existe uma colheita, existe uma recompensa para aqueles que perseveram. Logo depois, ele amplia isso dizendo que enquanto tivermos oportunidade, ou seja, em toda oportunidade possível, devemos fazer o bem a todos, sem exceção. Mas ele destaca algo muito importante, que esse bem deve ser feito principalmente aos da família da fé. E no versículo 11, ele mostra o peso disso, quando ele diz que escreveu com grandes letras. Ele tá chamando a atenção como quem diz: isso aqui é muito importante, não deixem passar. É como se ele estivesse dizendo: o texto que eu escrevi, que eu estou escrevendo, eu fiz questão de grifar, fiz questão de escrever com grandes letras para mostrar o quão importante é esse assunto que eu estou falando. Agora, se esse assunto é tão importante, nós precisamos aprender cada vez mais, ensinar cada vez mais sobre isso. Quando falamos de fazer o bem, Jesus é o nosso maior mestre, o nosso maior ensinador. Ele nos mostrou isso tanto em palavras quanto na prática. E o que eu quero trazer nesse momento para você é uma das passagens que para mim é uma das mais claras sobre esse assunto, que é a parábola do bom samaritano. Nessa história, o mestre da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? Como a interpretas? E ele responde corretamente: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele, querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? E aqui está o ponto. Quando alguém quer se justificar, geralmente é porque sabe que não está fazendo algo como deveria. Na época de Jesus, existia uma grande divisão entre os judeus e os outros povos, especialmente os samaritanos. Acontece que depois do reinado de Salomão, o reino se dividiu em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. Com o tempo, o reino do norte se afastou de Deus, entrou em idolatria e acabou sendo conquistado por outros povos. Esses povos passaram a habitar aquela região e houve uma mistura de cultura, de religiões. Foi daí que surgiram os samaritanos e esses povos que viviam ali na época de Jesus. E os judeus que estavam em Judá passaram a olhar para eles como impuros, como pessoas que não eram dignas, como se não fossem o povo de Deus. Só que o problema é que eles pegaram um princípio que Deus havia dado, porque a palavra de Deus falava sim sobre separação, sobre santificação, sobre não se misturar com os outros povos não circuncidados, ou seja, que não faziam parte da aliança de Abraão. Mas eles distorceram completamente essa orientação de Deus.
porque Deus nunca mandou odiar pessoas. Deus nunca mandou deixar de amar. A separação era para não praticar o pecado, não para rejeitar o próximo. Mas eles transformaram isso em orgulho, em rejeição, em falta de amor. E é exatamente esse pensamento que Jesus confronta na parábola do bom samaritano, porque na história, quem faz o bem não é o religioso, é justamente aquele que eles desprezavam. Um homem assaltado e deixado quase morto na estrada. Passa um sacerdote, alguém considerado espiritual, e não ajuda. Depois passa um levita, também alguém ligado à obra de Deus, e faz o mesmo. A Bíblia diz que eles passaram de largo. Ou seja, quando viram aquele homem caído na estrada, eles trocaram até de calçada para não passar perto. Mas então vem um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, e ele faz o que ninguém fez. Ele foi movido de íntima compaixão. Então ele vai até aquele homem, cuida das feridas, leva ele para um lugar seguro e paga o necessário para ele receber os cuidados. E Jesus pergunta: quem foi o próximo? A resposta é clara: aquele que praticou o bem. Ou seja, o próximo não é definido por quem a pessoa é, mas pela necessidade que ela tem e pela atitude de quem está ajudando. Isso se conecta diretamente com o que lemos lá em Gálatas: fazer o bem a todos, sem exceção. Mas Paulo traz um alerta muito importante: não se cansar de fazer o bem. E isso é real, o cansaço vem, fazer o bem é como um exercício. No começo pode ser mais difícil, exige esforço, energia, disposição, e com o tempo pode vir o desgaste. Assim como alguém que está treinando na academia, os primeiros dias são difíceis, quem já treinou sabe, vem a dor muscular muito forte, no segundo dia você já não consegue nem repetir aquilo que você fez no dia anterior, os próximos também, mas conforme você vai praticando, conforme você vai perseverando, você vai fortalecendo sua musculatura e você vai conseguindo cada vez mais fazer coisas que você não estava conseguindo fazer antes. Você vai batendo os seus recordes, você vai melhorando, você vai se fortalecendo ainda mais. Um dos maiores motivos desse cansaço, agora falando do espiritual, porque a Bíblia sempre vai fazer uma relação, vai fazer uma comparação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Quando a gente fala de corpo físico, a gente entende esses processos com mais clareza, mas a gente tem dificuldade de entender que no corpo espiritual nós também estamos sujeitos a processos. Por isso que o apóstolo vai dizer que nós devemos almejar o genuíno leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Então ele está dizendo, para crescimento você precisa do leite, depois você vai recebendo o alimento mais sólido. Então o que ele está declarando ali é que há processos que nós devemos, cada um de nós, passar. Assim como no corpo natural, é também o corpo espiritual. E o corpo espiritual, um dos maiores motivos desse cansaço, desse esgotamento, é a falta de reconhecimento e a ingratidão. Às vezes você ajuda alguém, se entrega, faz o seu melhor e a pessoa não valoriza, ou até mesmo machuca, até mesmo despreza, trata você com desprezo, paga o bem que você fez com o mal, e isso leva você a ter um bloqueio. Você não consegue mais agir da mesma maneira com a pessoa e nem com as outras que vêm depois. Muita gente para de fazer o bem por causa disso, se fecha, se afasta, perde a disposição, mas a palavra de Deus é clara: não se canse. Por quê? Porque existe uma lei espiritual: tudo que o homem semear, isso também colherá. Talvez você ainda não viu o resultado, talvez algumas pessoas não responderam bem, mas isso não anula a promessa. Continue semeando. Vai chegar um momento em que alguém vai receber e aquilo que você fez vai fazer a diferença real na vida dessa pessoa. E isso não se aplica só quando a gente faz o bem a alguém de fora, como uma pessoa em situação de rua, por exemplo.
Isso se aplica principalmente dentro de casa, dentro da igreja, dentro dos relacionamentos mais próximos, porque muitas vezes é justamente aí que o cansaço é maior. É quando você faz o bem repetidas vezes, é quando você ajuda, serve, se entrega e parece que nada muda, parece que a pessoa não valoriza, parece que não há reconhecimento, parece até que não tem resultado nenhum. E é nesse ponto que muitos desistem. Mas é exatamente aqui que essa palavra ganha mais força ainda. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Ou seja, existe um tempo, nem toda semente dá fruto na mesma hora, nem toda atitude vai gerar um resultado imediato. Mas isso não significa que não está gerando nada. Deus está vendo, Deus está registrando. A palavra de Deus diz que um é o que semeia, outro é o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E existe uma colheita preparada. Talvez você ainda não viu uma mudança na pessoa. Talvez você ainda não viu transformação na situação, mas isso não anula a promessa. Continue fazendo bem, continue sendo constante, continue semeando, continue no tempo certo. A recompensa vai chegar, porque no tempo certo Deus vai trazer a recompensa e os frutos vão aparecer. E muitas vezes aquilo que hoje parece não ter efeito nenhum, amanhã vai ser exatamente o que vai fazer toda a diferença. E a palavra ordena fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porque muitas vezes é justamente dentro da igreja que essa prática começa a falhar. E quando isso acontece, o ambiente esfria. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E ela explica o porquê. A Bíblia diz que por causa do aumento da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, à medida que o mal cresce e o bem diminui, o amor esfria. Em outras palavras, o contrário também é verdade. À medida que o bem cresce, que você começa a praticar o bem com mais intensidade, você começa a multiplicar o bem, ao contrário de multiplicar a iniquidade, você começa a multiplicar o bem na vida daquela pessoa. Você vai fazer com que aquele amor aumente, aqueça. Aquela chama de amor comece a aquecer, a esquentar novamente. Por isso, fazer o bem mantém essa chama acesa. O amor não é só sentimento, ele precisa ser prática. Como está em João, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. A palavra diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. E em Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz à igreja: você abandonou o primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Ou seja, o amor está ligado às atitudes. Sem prática, não existe amor verdadeiro. E Paulo resume isso de forma poderosa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. A palavra diz: ainda que eu tenha fé, ainda que eu tenha dons, se não tiver amor, nada serei. Então a palavra de hoje para o seu coração é: não se canse de fazer o bem. Continue fazendo bem, porque no tempo certo a colheita virá. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que em todo momento o Senhor está derramando da sua chuva, derramando da sua misericórdia sobre nós, para que a gente venha não somente ser alimentado, mas regado pelo Senhor, para que a gente venha receber o crescimento daquilo que o Senhor tem semeado no nosso coração. Eu sei que tudo aquilo, meu Deus, todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nesse canal vai surtir efeito, como essa palavra que foi falada, mencionada neste dia. Não se canse de fazer o bem, e a seu tempo nós vamos receber o resultado. A seu tempo, Senhor, essa palavra que está sendo semeada no coração dessa pessoa vai receber o resultado. A seu tempo, meu Deus, essas palavras vão alcançar vidas, e o resultado, a recompensa, nós vamos alcançar e nós vamos enxergar da parte do Senhor.
E é nisso que nós cremos. Abençoe, Senhor Jesus, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Livra do mal, protege, guarda, Senhor, abençoa também a toda a sua casa, a sua família, onde Ele colocar as mãos, que o Senhor venha prosperar, venha fazer prosperar, venha tirar, meu Deus, todo impedimento, toda armadilha, toda cilada do diabo, pois a Tua palavra declara que toda arma forjada contra nós não prosperaria. Eu te peço em nome de Jesus que se cumpra, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus.